Olá, estudante de filosofia, seja bem-vindo a esse terceiro módulo, onde nós estudaremos a história da filosofia medieval. Eu sou o professor Itacir e nesse momento irei falar rapidamente sobre nosso plano de ensino desse terceiro módulo. No terceiro módulo, nós trabalharemos então sobre alguns conteúdos importantes, a contextualização da história da Idade Média, o pensar na Idade Média, a recepção da filosofia grega, as características e os grandes temas da Idade Média, disputas entre o poder temporal e o poder espiritual, o problema da propriedade, multiculturalismo, a relação entre fé e surgimento da universidade, filosofia árabe, judaica, escolástica e a tradição franciscana. Então, são muitos temas importantes para você estudar, aprofundar e conhecer esse período da história que contribuiu muito para a gente entender a filosofia contemporânea que nós vivemos hoje. Em relação às habilidades que a gente espera de um estudante nessa disciplina, que ele saiba identificar os problemas centrais do pensamento filosófico construído no período medieval, avaliar a relação entre o pensamento grego e a fé cristã, compreender os debates filosóficos que tratam da relação entre fé e razão, compreender as questões filosóficas identificadas e sistematizadas pelo pensamento filosófico da escolástica e suas implicações, identificar a relação entre o pensamento medieval e o renascimento moderno, e situar o pensamento medieval no contexto da tradição filosófica ocidental. Então, são muitos objetivos. Eu espero que a gente consiga alcançar esses objetivos através das aulas, dos vídeos, da leitura, que a gente espera que o estudante de filosofia faça essas leituras complementares para ampliar seus conhecimentos. E o conteúdo programático que nós temos para esse módulo, ele tem 4 unidades. Em cada unidade, alguns filósofos que a gente tem que conhecer o pensamento através da leitura, dos vídeos complementares que a gente coloca aí dentro da plataforma. Então, na primeira unidade, nós temos o filósofo Agostinho, um dos mais importantes aí da filosofia cristã, o pseudo-Dionísio Areopagita e Boécio. São esses 3 na primeira unidade. Eu peço que vocês leiam atentamente o conteúdo. Cada um deles tem um texto curtinho, sintético, para entender um pouco a contribuição de cada um desses pensadores. E na unidade 2, John Scott Eurígena, Anselmo de Catuária e Pedro Abelardo. Também são filósofos importantes, eles trabalham tanto a questão da fé como o pensamento filosófico, e eles trazem uma contribuição importante nesse período da Idade Média. Na unidade 3, a filosofia do mundo, a filosofia do mundo islâmico, judaico e medieval, e Tomás de Aquino, talvez o mais importante aqui nessa terceira unidade, é o pensamento Tomás de Aquino. E para quem não tem uma leitura habitual sobre a filosofia islâmica, judaica, medieval, é interessante ler bem esses conteúdos, porque muitas vezes a gente passa por cima desses conteúdos que são importantes para entender esse pensamento filosófico. E na quarta unidade, o Boaventura, a filosofia na crise do século XIV, e Guilherme de Ockham e o mestre Eckhart. Então, são muitos autores para entender esse período da Idade Média e qual a contribuição do pensamento desses filósofos que fizeram uma reflexão profunda entre filosofia e teologia, entendendo esses pensamentos desse período. Poderão ser adotados, então, nesse período, algumas atividades como aulas dialogadas, discussão, fórum, debate, apresentação de trabalhos em grupo, individual.
Então, é a forma como a gente desenvolve esses conteúdos. E nós temos aí na plataforma midiática, são produções de audiovisuais dos professores, né, para ajudar no entendimento do conteúdo. Mas não fique confiando só nos áudios, porque esses vídeos a gente coloca um pouco a síntese do conteúdo, as nossas experiências, mas você tem que confiar também na sua leitura e muito além daquilo que a gente coloca nesses vídeos, né? E na prática, quais são as atividades que nós iremos trabalhar então nesse módulo? Atividades avaliativas como fórum. O fórum a gente espera que você coloque seu pensamento, suas contribuições através das leituras que você faça do conteúdo da plataforma e fora da plataforma. Suas experiências também são importantes ser avaliadas dentro do fórum. E aulas síncronas. O que seriam as aulas síncronas? Essas aulas síncronas que a gente faz durante o decorrer do módulo, a gente tem a duração aí de 35 a 50 minutos, focados em aprofundar o tema de estudo. E a gente espera que as videoaulas elas tragam um pouco de conteúdo para você entender uma síntese do conteúdo que está na plataforma e essas aulas síncronas para a gente debater, discutir possíveis dúvidas, possíveis problemas que a gente não entendeu. Alguns autores têm alguns pensamentos bastante complexos, a gente tem que debater, discutir. Então não venha para essa aula síncrona sem você ler esses conteúdos, sem você ter o mínimo de conhecimento para debater com o professor, discutir, tentar tirar dúvidas. Então, a gente espera que você esteja preparado e não simplesmente entrar numa aula síncrona para assistir o professor falando, né? É claro que a gente vai gravar, quem não puder participar depois você pode assistir para entender um pouco quais foram as questões debatidas pelos colegas que estiveram presentes nessa aula síncrona, tá? E os recursos didáticos estão dentro da plataforma. Nós temos essas aulas online, debate, produção de texto, elaboração de mapas, elaboração de vídeos. São formas da gente desenvolver o conteúdo de uma forma didática para melhorar a nossa aprendizagem, né? E a avaliação, como é que vai acontecer a avaliação nesse terceiro módulo, que dentro da Católica Virtual nós temos um padrão ali de atividades. A primeira atividade, então, vai ser um fórum, valendo 1 ponto, do conteúdo da unidade 1. Então, leia o conteúdo da unidade 1 e se prepara para debater, para discutir, para apresentar suas ideias. É isso que a gente espera, a capacidade de argumentação que você tem dentro desse fórum, tá? A unidade 2, nós temos então 10 questões de múltipla escolha do conteúdo da unidade 2, vale 1 ponto, então o fórum 1 ponto, essas 10 questões da unidade 2 valem 1 ponto também. Na unidade 3 nós temos a atividade aberta, que ela pode ser a produção de um mapa conceitual ou de um vídeo, depende do professor, mas a gente coloca uma atividade para você aprofundar e usar sua criatividade para demonstrar o conhecimento sobre o conteúdo da unidade 3. E na unidade 4, então, também um questionário de múltipla escolha, com 10 questões, sobre o conteúdo da unidade 4. E no final, a avaliação final, então, sobre todo o conteúdo, valendo 5,5 pontos. Então, são essas atividades que nós teremos no módulo, e eu peço que vocês prestem bastante atenção no período que a gente coloca aí. Eu tentei colocar no final um cronograma, uma trilha. Na plataforma já tem uma trilha aí para orientar o passo a passo. Mas eu coloquei no final também um cronograma, colocando as datas para você não se perder. Tem estudantes que muitas vezes deixam de fazer a atividade e reprovam por esse motivo. Então, pegue esse cronograma, coloca na cabeceira da sua cama para você seguir à risca cada um desses períodos e fazer as atividades dentro do período. Então, nós temos aí o início desse módulo, dia 28/7, e o término, dia 4/10. Então, é pouco tempo para a gente estudar tanto conteúdo. Então, em agosto agora, né, no dia 4, que é a abertura do fórum, no dia 11, a abertura da QME 2, então a unidade 2, 1 e 2.
Dia 18/8, abertura da atividade aberta, da unidade 3, e o dia 25/8, abertura da QME da unidade 4. Então, no mês de agosto, nós temos todas essas atividades abertas para você começar a fazer cada uma delas dentro da exigência da orientação que está lá na plataforma. Cada uma das atividades, ela tem lá uma orientação como que se faz, né? E em setembro, já terminando agosto, nós já estamos no início de agosto, já lá no início de setembro, já tem o fechamento, no dia 3/9, tem um mês, né? O fórum vai ser fechado no dia 3, né? Fechamento da unidade 1 e 3, fechamento do fórum. Então, a atividade aberta e o fórum, eles vão fechar no dia 3/9. Então, você tem um mês para fazer tanto a participação no fórum, como a atividade aberta pedida lá, tá? No dia 10/9, o fechamento da unidade 2 e 4. Então, já no início de setembro, até o dia 10, tudo vai estar fechado. Então, você tem esse mês para resolver as 4 atividades avaliativas e ter uma boa nota, né? Porque depois disso tem aí a avaliação final, que vai ser no dia 13/9 até o dia 20/9. Nós temos a abertura e fechamento da avaliação final, valendo 5,5 pontos, mas aí é já de todo o conteúdo, tá? E o início do período de recuperação é no dia 25/9, né, que ele termina no dia 27, são 2 dias só. Então preste atenção nesse cronograma para você seguir e ter um bom resultado, né, e não reprovar muitas vezes por vacilo de não observar o tempo de cada atividade para fazer dentro do tempo colocado nesse cronograma. No dia 4/10, então, já é encerramento do módulo, e aí a gente vai ver quem está aprovado ou não, né? Lá no final, eu coloquei uma observação sobre a avaliação de recuperação. Sempre tem estudantes que reclamam disso. Tem gente que tira uma nota muito baixa e quer fazer a recuperação. Na verdade, tem um critério, ficará disponível para estudantes com média final que a gente fala, daquelas 4 atividades, não é isso? E a prova. Se ele conseguir 3,5 ou 6,74, quem está dentro dessa média tem direito a fazer a prova final. Quem tirar uma nota abaixo disso é sinal que ele não se envolveu, não fez o mínimo e fica esperando só o final para fazer a prova final. Então, esse estudante ele já está reprovado. Se ele não conseguir o mínimo de 3,5, ele não vai fazer a recuperação final e já está reprovado. Agora, se ele não conseguiu 6,75, que é arredondado para 7, então até 6,74 não arredonda para 7, então ele tem que fazer a prova de recuperação. Então, quem tem direito a fazer a prova de recuperação é quem atingiu a média com todas as atividades, desde a 1, 2, 3, 4 e prova final, 3,5 ou 6,74. E está bem claro aí para vocês entenderem. A média na Católica é 7, então o estudante tem que atingir essa média para ser aprovado. Então, eu espero que você siga à risca o que está determinado no plano de ensino para você ter os melhores resultados. E eu espero que a gente debata, discuta e aprenda esse conteúdo muito importante desse período da Idade Média, né? A filosofia, nesse período, com todos esses autores, a história da filosofia medieval. Eu espero que a gente saia desse conteúdo com um conhecimento grande para entender o que nós herdamos desse período e o que nós temos hoje de conhecimento sobre esse período. Desejo a todos um bom módulo. Até mais.